libera aqui. Fechou. Posso continuar assim? Ok. Oi, pessoal. Então, voltamos aí, depois do nosso intervalinho, para a questão Christie no Brasil, né? Questão Christie. Então, nós temos uma imagem bastante interessante para entender essa ideia da questão Christie, né? O que foi isso, ok? Então, a questão Christie, ela foi muito curiosa, né? Por quê? Houve um embaraço diplomático muito grande na época do Império, né? Do Segundo Império, entre o Brasil e o Reino Unido. Aqui nós temos a rainha da Inglaterra, né? E houve políticas externas sempre agressivas por parte da Inglaterra. A Inglaterra, ela nunca aliviou as questões para as suas colônias ou países subservientes. Então, a Inglaterra sempre fez uma fortíssima exigência, né? Fortíssima exigência. Então, um dos problemas que colocou o Brasil numa difícil situação, e Dom Pedro II teve que mexer com essa questão, foi então a questão Christie, né? Você está vendo aqui nós temos nessa imagem, né? Você está vendo nessa imagem aqui, que temos então o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II nesse canto esquerdo aqui, nós temos a rainha da Inglaterra, e aqui nós temos então o embaixador, né? O embaixador William Christie, que então o problema, né, um problema que o Brasil vai ter aí com a questão, uma questão diplomática que foi mexida com baixa habilidade, né? Então, a interferência da Inglaterra, ela então proibindo, por exemplo, o tráfico de escravos no mundo inteiro, ok? Nós temos que lembrar que a Inglaterra, ela sempre foi, ela foi a maior propagadora ou incentivadora da escravidão no mundo, né? Então, ela tinha diversas colônias e se utilizou de escravos no mundo inteiro. É muito fácil alguém que tem um monte, 10, 20, 30, 50 mil escravos trabalhando de graça. Todo mundo trabalha de graça, se não trabalhar morre, né? Então negociar com essa questão da vida ou trabalhar é muito interessante. Os escravos sempre protestaram e diziam, pô, isso não está certo. Isso não está certo. Esse escravizador, ele trabalhava e queria receber pelo seu trabalho. E, só que não passava-se essa visão, né, para a população escrava. Você precisa coisificar então as pessoas, né, para que ele seja visto como um objeto. Então coisificava-se então os escravos, né, pessoas de cor. Então, as miscigenações também eram coisificadas e viravam então como se fosse então um produto de venda, ok? Então, a Inglaterra foi uma das grandes incentivadoras, só que quando aconteceu a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial, lembra, a primeira Revolução Industrial, 1760, na Inglaterra, segunda Revolução Industrial, 1860 na Inglaterra. Com as revoluções industriais, o trabalho escravo virou fora de moda. Por quê? Porque o escravo não compra. E anteriormente o modelo econômico era um monte de gente trabalhando de graça para que alguém ficasse muito rico e tivesse uma boa vida, né? Quando essas pessoas reclamavam, a violência era gigantesca para que continuasse os privilégios desse grupo escravizador. Muito bem. Só que depois, com o modelo industrial, não adiantava trazer o escravo para dentro da empresa. Não adiantava trazer o escravo para trabalhar dentro das fábricas, porque o escravo sabia muito bem a sua condição de escravo e sabia que uma fábrica tinha todos os capitais, né? Os capitais envolvidos eram gigantescos dentro de uma fábrica e o escravo podia então queimar tudo, né? Destruir tudo, com toda a sua razão, porque ele nunca deveria ter sido pego como escravo, né? Cadê o liberalismo? No Brasil era muito interessante, porque os liberais, eles queriam liberdade de seu comércio, mas não libertar os escravos. Então, que liberalismo é esse, né? Que liberalismo é um liberalismo à la brasileira, ok?
Então, os liberais tinham ideias muito conservadoras, né? O fato é que temos então aí a Inglaterra, quando faz a Revolução Industrial, a Inglaterra então, ela consegue, né? A ideia de divulgar, a ideia de que era necessário libertar os escravos para contratar os escravos, que a economia então agora trabalhasse com a questão de assalariados. Esses caras assalariados iriam então consumir produtos ingleses no mundo inteiro. Então a ideia de fazer uma perseguição internacional caso as ordens da Inglaterra não fossem então seguidas. Por exemplo, a Bill Aberdeen, que foi feita então em 1845, que impactou na economia brasileira, e os grandes proprietários então perderam muito dinheiro porque agora não conseguiam mais importar escravos para trabalhar nas suas fazendas. Então houve uma rixa, uma inimizade entre grandes produtores brasileiros e as imposições da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra não estava preocupada com questões humanistas, né? Ela estava preocupada com questões econômicas, ok? Muito bem. Então nós temos aqui a ideia então da questão Christie, né? Então, quando então a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha foi a maior traficante de escravos da história, né? Mas com a Revolução Industrial ela passou a pedir e exigir o trabalho livre, né? Então a Grã-Bretanha ela queria o quê? Expandir, né, seu mercado consumidor assalariado para o mundo inteiro, ok? A Inglaterra publica então a Bill Aberdeen de 1845, que o Brasil então aprovou a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Como é que foi isso? Lembra que quando a Inglaterra impôs a Bill Aberdeen, exigindo que não se tivesse mais o tráfico de escravos saindo do continente africano, então até aí o mercado que era legal passou a ser então tráfico, o tráfico de africanos para o Brasil. Dentro do Brasil, dentro dos países, podia circular então ainda escravos de um lugar para o outro, etc., mas não se podia mais importá-lo. Esse foi o Bill Aberdeen. Como o Brasil, né, não respeitava e continuou trazendo escravos, né, na realidade, quando se proibiu, se você pegar os gráficos da migração, né, da busca, da captura de escravos para as colônias americanas, com a imposição da Inglaterra, justamente o tráfico aumentou. Né? O tráfico aumentou porque valia a pena, daí custou bem mais caro. Obviamente que esse inflacionamento do mercado, ele então reduziu com o passar do tempo o grupo de africanos vindo como escravos, né, capturados como escravos para as colônias, né? Muito bem. Então, nós temos aí, a Inglaterra sempre foi uma grande escravizadora, e em 1845, né, o Brasil, então, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia, realmente era uma lei daí brasileira, enquanto Bill Aberdeen é uma lei internacional, a primeira lei escravista Eusébio de Queiroz, que proibia a escravidão, a trazer escravos da África para o Brasil. Muito bem. E a questão Christie, ela vai então se desenvolver quando um navio britânico, que estava nas águas do Pacífico Sul, né, o chamado Prince of Wales, ele encalhou então no litoral do Rio Grande do Sul, ok? E aí então a carga foi saqueada e a população então a tripulação foi morta. Obviamente que isso é uma catástrofe, né? Se um navio afunda em algum lugar, obviamente que as pessoas precisam de socorro, né? Mas você sabe que, não sei se você já viu alguma vez ou ficou sabendo que quando vira um caminhão, né, um caminhão numa estrada com produtos, bebidas, carnes ou grãos, a população, ela muitas vezes deixa o motorista sem atendimento, e você já viu casos de pessoas que vão lá e saqueiam toda a carga, né? Então, algo parecido aconteceu lá no passado e a tripulação, então, acabou sendo morta. Obviamente que isso gerou
algo muito estridente com a coroa inglesa que quis tomar providências então. Muito bem. Aí nós temos uma imagem de um navio, então, colidindo com praias, né? Muito bem. Então, em 1861, esse acidente aconteceu, né? Então, William Douglas Christie, então, ele enviou um ultimato para Dom Pedro II exigindo desculpas e reparação dos prejuízos. Obviamente que o navio afundou, esperava-se que em qualquer país do mundo deveria acontecer isso, socorro e cuidados, né, do país, comunicação para as instâncias responsáveis, né, sobre o incidente, e a tripulação tinha sido morta e o William Douglas, né, então Christie, ele exigiu providências e cobrou então das autoridades brasileiras, responsabilizou o Brasil pelo roubo da carga, por não proteger a carga e também pela morte desses ingleses que estavam nessa embarcação. E o Dom Pedro falou assim, nós não temos nada a ver com isso, ok? Obviamente, o embaixador da Inglaterra acabou desgostando dessa situação, né? Muito bem. E aí, simplesmente, o Brasil não reparou prejuízos, né? Então, Dom Pedro II falou que não teria responsabilidade nessa questão, né? Então, houve um segundo incidente quando, em 1862, ou seja, um ano depois, né, oficiais marinheiros ingleses da fragata Fort. Então, aí nós temos uma coisa bastante curiosa, né? Uma embarcação, uma fragata tinha atracado no Rio de Janeiro e os oficiais, então, em trajes civis, né, eles foram para os bares, encheram lá, né, tomaram muito e houve uma desavença muito grande, né, no Rio de Janeiro e a polícia foi lá para fazer uma intervenção e pediu que esses oficiais se identificassem. Como eles não quiseram se identificar, houve então uma briga entre eles e a polícia então prendeu esses oficiais. Mas eles estavam sem identificação, estavam em trajes civis, né, se passando no Rio de Janeiro e aí foram então presos. Obviamente que o William Christie, ele não gostou de novo dessa situação e exigiu providências, né, exigiu que os policiais do Brasil fossem punidos por prender, então, oficiais ingleses e também trouxe à tona a questão do ano anterior, do afundamento do navio, né? E aí o que acontece é que o embaixador, então, William Christie, então, ele criou um incidente internacional, exigindo o quê? Punição aos policiais que prenderam os oficiais e culpando novamente o Brasil pelo naufrágio do ano anterior, né, de 1961, sem indenizar a Inglaterra. Então, Dom Pedro II, então, se negou a cumprir as determinações de Christie, né, e provocou a ira, então, da Inglaterra, que fez uma invasão no Brasil, né? Então, 5 navios britânicos, em 62, invadiram o Rio de Janeiro. Olha que interessante, 5 navios vão lá, invadem, e esses navios, então, aprisionam 5 navios mercantes brasileiros e exigiram uma enorme indenização de 3.200 libras. Olha só que interessante, a Inglaterra sempre jogou duro com as áreas periféricas da sua economia. Então, exigiu reparos pelas embarcações, pela embarcação afundada, a tripulação morta no ano anterior, exigiu punição aos policiais que prenderam os oficiais, né? E essa situação, então, o Brasil não aceita nenhuma dessas prerrogativas e aí, então, os ingleses atacam o Brasil, prendem 5 embarcações, né? E exigem, então, 3.200 libras de pagamento. Muito bem. Então, nós temos aí uma situação um tanto exótica, né? Dom Pedro II, ele busca, então, uma corte internacional para julgar o caso. E aí, é muito interessante esse momento aí, por quê? Porque, né, o árbitro dessa questão foi o rei belga, né? O rei belga, então, chamado de Leopoldo I. O Leopoldo I era tio da rainha da Inglaterra.
Então, claro que essa questão, o Dom Pedro II já achou que tinha perdido, né? E aí, então, Dom Pedro faz o pagamento, né? Recua nessa questão frente à Inglaterra, só que de forma curiosa, o rei da Inglaterra, o rei, então, Leopoldo I, né? O que ele faz? Ele dá ganho de causa para o Brasil. E o Brasil, então pede a devolução dos valores e pede, então, faz um pedido exige um pedido de desculpas por parte da Inglaterra, e a Inglaterra não se pronuncia com nada. Então, o Brasil rompe relações com a Inglaterra. Olha só, foi bastante importante esse momento aí da questão, então, Christie, ok? Aí nós temos, então, a questão Christie, uma inabilidade dos embaixadores da Inglaterra, pisando, né, em cima da população. A população, quando percebeu que a brutalidade das relações internacionais, né, da diplomacia inglesa, ela agia de tal forma, vários ingleses no Brasil tinham comércios aqui e a população, então, acabou fazendo retaliações aos comerciantes ingleses que estavam no Brasil. Então, devido ao afundamento da embarcação, o Brasil foi responsabilizado, né? Também a prisão dos oficiais que estavam fazendo arruaças no Rio de Janeiro, o Brasil também foi responsabilizado e, no final das contas, o árbitro internacional, também europeu, deu ganho de casa para o Brasil. Então, Dom Pedro II agiu de forma contundente, importante nessa época aí, ok? Muito bem. Então, temos aí acreditando, né, que iria perder a causa, né, Dom Pedro então resolveu pagar a indenização, pedindo, né, que a Inglaterra se desculpasse, ok? Não recebeu nenhum e nem outro, nem o dinheiro e nem o pedido de desculpas, né? Então o Brasil rompeu relações com a Inglaterra. Então, como protesto, os brasileiros então hostilizam comerciantes, né, ingleses que estavam no Brasil em represália às intransigências da coroa inglesa. A rainha da Inglaterra busca aproximar-se novamente do Brasil e pede desculpas através do inglês Thornton. Olha que interessante essa passagem, porque a Inglaterra ela tinha necessidades de países consumindo os seus produtos. Okay? Tinha necessidade de países que consumissem o que ela produzia. E aí o Brasil estava rompido com a Inglaterra. E estava se aproximando um conflito muito grande na América do Sul, que era então a Guerra do Paraguai. Além disso, o Brasil, afastado da Inglaterra, o Brasil se aproximou então da França, que era arqui-inimiga da Inglaterra. Então a Inglaterra manda então Thornton para cá para fazer então as pazes, para haver uma reaproximação, né? Afinal, a Inglaterra precisava de consumidores. Então, a aproximação não foi por um pedido de desculpas de reconhecimento, mas foi novamente por interesses econômicos, né? Interesses econômicos. Ok. Então, se aproximava então a chamada Guerra do Paraguai. Então, nós temos que ver aqui as guerras platinas. As guerras platinas, o que é uma guerra platina? Guerra platina é essa situação aqui. Ó. Você está vendo aqui o mapa, então, cheio de rios aqui, ó. Mas eu preciso que você repare que aqui, ó, nós temos o Rio Grande do Sul, aqui está a Laguna dos Patos, aqui está Santa Catarina. Vamos então olhar para esse mapa aqui, ó. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul, aqui nós temos a Laguna dos Patos, ou o pessoal chama de Lagoa dos Patos, aqui nós temos então Santa Catarina, ok? Muito bem. Aqui nós temos então esse grande rio aqui, ó. Esse grande rio aqui é o Rio Uruguai. Esse rio aqui então é o Rio Uruguai, ok? O Rio Uruguai nasce lá no Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós vamos ter mais ou menos 1.838 quilômetros, e esse rio cai aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Esse aqui é o Rio da Prata, você percebe que é um rio gigante aqui, ó. Esse aqui é o Rio da Prata, ok? Rio da Prata. O Rio da Prata recebe como um de seus tributários, então, o Rio Uruguai. Existe um outro rio, que é esse rio grandão aqui, ó. Esse gigantesco rio aqui, que é o Rio Paraná. Ó. O Rio Paraná, ele vem lá do Brasil, o Rio Paraná. Ó. Ele vem lá do Brasil, ele faz uma curva aqui, ele vai subindo. E o Rio Paraná, ele é formado pelo Rio Paranaíba e o Rio Grande. Ok? Olha só, esses dois rios poderosos aqui,
que são rios de planalto, se juntam, formam o Rio Paraná. O Rio Paraná sai do Brasil, passa pelas costas do Paraná, sai do Brasil, vai lá para a Argentina e daí ele corre e vai cair lá também no Rio da Prata. Então o Rio da Prata ele é receptor de dois poderosos rios, o Rio Uruguai, o Rio Paraná. O Rio Paraná tem mais de 4.800 quilômetros, é um negócio gigante. Mais um rio importante é esse aqui. Vamos subir pelo Rio Paraná. Acompanha comigo, ó. Aqui nós temos então o Rio Paraná, ele vai subindo aqui, ó, e vai entrar dentro do Paraguai, ó, lá no meio do Paraguai, e ele vai até Mato Grosso. Alto Paraguai é o local do nascimento desse rio. 2.100 quilômetros tem esse rio aqui. Então, esse rio Paraguai, mais o rio Paraná, mais o rio Uruguai, se juntam nesse ponto e vão correr aqui para o Rio da Prata. Então, quando se fala de bacia platina, quando se fala de bacia platina, são todos esses três importantes rios. O rio Uruguai, o rio Paraná e o rio, então, Paraguai. Professor, por que esses rios são importantes? Porque se você entrar pelo Rio da Prata, você consegue acessar dentro do Brasil, você consegue chegar até o Paraguai, você consegue chegar até o Peru através desses rios aí. Então, são rios de grande importância desde a época do Brasil colônia, quando se disputa o controle dessas áreas, desse acesso, porque ali tem milhões de pessoas, grandes consumidores, naquela época milhares de pessoas, e também um poder de grande consumo, importante para a França, importante para a Inglaterra, importante para o Brasil, né, para a Espanha. Todo mundo queria, né, ter acesso. Quem controla a entrada desse rio, então consegue controlar os rios que passam por esse canal aí, tá certo? Muito bem, então novamente, vamos lá para a nossa imagem. Temos então aqui a chamada Bacia do Prata. A Bacia do Prata é essa aqui, quando tem todos os rios que correm para cá. E vai dar então as chamadas guerras platinas, né? Guerras platinas nessas regiões aqui, envolvendo o Brasil, envolvendo o Uruguai, envolvendo a Argentina e envolvendo então o Paraguai. Muito bem. Aqui nós temos o que se vai, uma das situações que vai dar a chamada Guerra do Paraguai, né? Mas uma das guerras platinas é justamente então quando o Banco Mauá, lembra que nós tínhamos no Brasil o empresário chamado Barão de Mauá. Barão de Mauá. Então o Banco Mauá tinha filial em Montevidéu. Montevidéu, capital então aqui do Uruguai. Buenos Aires, capital então da Argentina. Lembrando que Buenos Aires não é como o pessoal chama, né, de boi nos ares, né? Não é uma vaca voando, ok? Então, não é um boi nos ares, né? Buenos Aires quer dizer a santa de Bonaire, é uma santa. Então, é em homenagem a essa santa aí que acontece, então, o nome dessa importante cidade capital da Argentina. Ok, vamos lá então. Temos aqui o nosso desenho, nosso mapa que mostra então aqui o Paraguai, na verdade o Paraguai. Aí nós então temos aqui o nosso Paraguai, e o Paraguai então é um importante país que era o mais rico país da América do Sul. O mais rico país da América do Sul. Aqui nós temos o Paraguai então, né? E aí o Banco Mauá tinha então uma filial em Montevidéu, que era então a capital aqui do Uruguai, na verdade. E o Brasil queria livre navegação pelo Rio da Prata para chegar no Paraná e também queria o Rio Paraguai, né, para poder alcançar o Mato Grosso. Então, essa região sempre foi muito importante, né? A região platina era de interesse tanto do Brasil como da Argentina, Paraguai, Uruguai, Inglaterra, França, todos os países queriam essa região. Na visão brasileira, o equilíbrio geopolítico da região era a melhor solução para todos, né? Então, nós temos aí o Rio Paraguai de grande relevância, né? O Rio Paraguai de grande importância, justamente pelo fato de ele ser um rio que podia levar um monte de comércio para as áreas interioranas do continente, como também fornecer matéria-prima de grande importância para países europeus e também uma importante área comercial com o Brasil, né? Muito bem, temos então aí o nosso rio, então, o nosso rio Paraná. Paraná, Paraguai e Uruguai, a Bacia Platina, ok? Muito bem.
Então nós temos aqui o Brasil, ele buscou então dominar essa região. O Brasil procurou então dominar essa região cisplatina para ter, por exemplo, o direito a ter acesso ao Rio da Prata, na verdade. Então, essa região da bacia platina, muito importante, e o Brasil queria ter acessibilidade. Lembra que no passado o Brasil dominou então aqui a região do Uruguai, na verdade a região do Uruguai, para poder então ter a região da Cisplatina e acesso então ao Rio da Prata, ok? Dentro dessas guerras platinas, então o Uruguai, ele então, o poder político se alternava entre os partidos, né, branco e o colorado, com embates violentos entre os partidos. Nós vamos entrar aqui na chamada, então, guerra contra Uribe e contra Rosas, ok? A guerra contra Uribe e Rosas. E essa guerra contra Uribe e Rosas, a gente, então, vai ver depois do nosso intervalinho. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouquinho e continuamos a história do Brasil, vendo alguns pontos de grande relevância. É isso aí, até daqui a pouco.